versículos da Bíblia, um deles é profecia. Ou seja, é alguma coisa que vai se cumprir, já se cumpriu ou está se cumprindo. Vocês entenderam isso? Então diga comigo, um quarto da Bíblia é profecia. Em cada 4 versículos fala de coisas que ainda vão acontecer, já aconteceram ou estão acontecendo. Dada a importância desse tema, ok? Pode baixar. Preste atenção. A Bíblia Sagrada, ela está recheada de profecias. A Bíblia é um livro, diga, a Bíblia é um livro. Aliás, diga-se passagem, né? A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é Deus falando como homem. A Bíblia é Deus falando sobre o homem. A Bíblia é Deus falando acerca das coisas dos homens. A Bíblia é Deus falando sobre as coisas que envolvem o homem. Mas a Bíblia é sempre Deus falando. A Bíblia embaixo dos livros é o sustentáculo dos livros, no meio dos livros é o coração dos livros, e em cima dos livros é a coroa dos livros. Se destruíssem a Bíblia, lançassem ela fora, queimassem, destruíssem todos os exemplares da Bíblia, fechariam para sempre a porta do céu para a miserável posteridade de Adão. Mas diga, graças a Deus, a Bíblia é indestrutível. Na Idade Média houve a fogueira dos livros e a intenção naquela época era destruir a palavra de Deus. No tempo da Idade Média, quando a Igreja Católica cerceou a leitura bíblica, a Bíblia só podia ser escrita em latim e só quem dominava o idioma eram os clérigos. Então o povo já não conhecia as escrituras, as missas eram rezadas em latim. E aí o povo ficava sem entender, por isso adoravam a imagem, porque a única coisa que os aproximava do divino era aquelas pinturas feitas na parede ou dos afrescos. Então, a Bíblia foi traduzida por Lutero para o alemão, e isso custou a ele ser excomungado pelo Papa da época. Mas diga comigo, a Bíblia não pode ser destruída. Não há como fazê-lo. Por quê? Diga, pega a sua Bíblia agora. A Bíblia é indestrutível. Porque o que eu tenho nas mãos é apenas uma cópia, autenticada pelo Espírito Santo. Mas o original dessa palavra permanece no céu. Glória a Deus. O diabo pode destruir todas as cópias aqui, mas o original é intocável. Está escrito, irmãos, tua palavra permanece no céu. Glória a Deus. Vamos lá. Um quarto de toda a Bíblia é profecia. E profecia, ela tem uma peculiaridade. Qual? Nós
falei aqui a semana passada, por exemplo, Adão é um tipo de Cristo. Como assim? Ele é um exemplo de Cristo. Mas exemplo em quê? Adão pecou. Não nisso. O tipo, ele só serve naquela característica que nós predeterminamos para a qual ele serve de exemplo. No caso, Adão, ele é um tipo de Cristo porque de Cristo, de Adão, descendem todos os homens segundo a carne. De Jesus descendem todos os homens segundo o Espírito. Entenderam isso? José do Egito, ele, na verdade José já era do Egito, ele estava morando só no Egito. Ele é um tipo de Cristo. Por quê? Mas José casou. E Jesus não casou. Mas não é nisso. Assim como José foi vendido pelos seus irmãos, também Jesus foi vendido pelos seus irmãos. Entenderam? Ok? Muito bem. Então, a gente tem esses paralelos. São tipos na Bíblia. Ok? E tem os símbolos. O que são os símbolos? O símbolo ele é pré-determinado. É dito o que ele significa antes, senão você não tem como saber. Um exemplo, o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, outro nos pedregais, outro entre os espinhos e o outro em boa terra. E aí Jesus explica, a semente é o Evangelho, os solos são os corações. Ok? Ele explica o simbolismo, e é sempre assim. Okay? Haviam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As 5 que estão aqui são quais? Demorou, né? Vou tentar de novo, tem gente que é ficha não caiu. Haviam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As 5 que estão aqui são o quê? Aleluia, chegaram, pessoal. Muito bem. Então, nós sabemos que essas 10 virgens, elas simbolizam o quê? A igreja, não é verdade? Muito bem. Agora pergunta baixinha aí, você. É louco? Não é prudente? Glória a Deus. Vamos lá. Agora a linguagem literal, essa aqui é mais difícil. Por quê? A linguagem literal, ela tem uma série de barreiras para ser vencida. Por quê? Ela, na verdade, é aquilo que está escrito ao pé da letra. E aí, temos dificuldades. Quais? Observe. O profeta, o apóstolo, o escritor bíblico tem que escrever com palavras do seu vocabulário daquele tempo, ok? Realidades que ainda não existiam, coisas que ainda não tinham sido inventadas. Ele tinha que usar palavras do primeiro século, ou até antes. No caso de Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Cristo, Daniel, na Babilônia, tem que descrever coisas que ainda não tinham sido inventadas, com palavras daquele tempo e do seu vocabulário. E aí fica complicado para nós entendermos. Estão alcançando? Eu estou tentando construir aqui para a gente chegar onde eu quero, ok? Para você entender a questão da linguagem profética. Por que a Bíblia tem essa dificuldade? Você às vezes lê, não entendi nada disso aqui. A questão não é que você não está entendendo. Talvez você não esteja usando as ferramentas corretas. Ok? Entenderam? Muito bem. Agora, tem outro problema. Primeiro são palavras antigas. Ok? E as palavras mudam. Às vezes você lê um texto que diga a língua é viva. Ela vai modificando com o tempo. Uma coisa que hoje significa determinada situação, tem um significado, lá no futuro pode ter outro. Por exemplo, o que significa para vocês a palavra rival? É um adversário, certo? É um inimigo, um adversário. Na verdade, essa palavra não significa
exegetas, nenhum biblista vai dizer com certeza qual era aquele buraco, que agulha era aquela. Entenderam isso? Então diga, a língua muda. E aí o profeta escreveu uma coisa e nós a entendemos de maneira diferente porque a conotação da palavra mudou. Entenderam? Então a mudança da língua. Ok? Vamos lá. Mudança da língua. Tá bom, já deu para entender. E aí não tem mais um problema. Quantas palavras nós conhecemos do hebraico? São poucas. Não é verdade? Eu não me atrevo a ir além do Bereshit Bara Elohim. Agora, há palavras que não têm tradução. Por exemplo, no nosso idioma, o português, a palavra saudade só tem no nosso idioma. Ela expressa um sentimento muito forte. Em outros idiomas não tem essa palavra, tem que ser um composto de palavras para poder dizer o que a gente fala aqui com uma palavra só. Entenderam? No livro de Ezequiel, uma sentença de 11 palavras hebraicas foram traduzidas para uma palavra só. Volver. Trazer de volta. No livro de Ezequiel. Por exemplo, traduz para mim a palavra hambúrguer. Hambúrguer é hambúrguer em qualquer lugar do mundo, é hambúrguer. Entendeu? Agora, isso com palavras humanas. O que não dizer quando o que se está traduzindo não é uma palavra humana, é celestial? Traduz para mim, aleluia. Essa é do céu, não é da terra. Entenderam isso? Então, traduzir palavras, não diga traduzir. Não é transliterar. De novo, traduzir não é transliterar. Exemplo, vou te explicar o que significa traduzir, o que é transliterar. Quando eu vou traduzir alguma coisa, eu vou trabalhar com a ideia e não com a palavra. Quando eu vou transliterar, eu vou fazer ao pé da letra. E aí pode ficar sem entendimento. Você já viu comédias americanas que o camarada fala uma coisa que lá do outro lado todo mundo ri para se acabar e você fica sem entender nada. Porque aquela piada só tem graça para eles. Aquilo só é engraçado para eles. Por exemplo, dizer aqui no Brasil, não, eu confio em você. Não, eu confio. Eu confio em você, deputado honesto, mula sem cabeça. Entendeu? Aqui isso tem uma conotação, lá teria outra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então diga, comunicação é falar e ser entendido. O profeta, ele não tem essa preocupação. A preocupação do profeta é dizer a palavra, se ela será entendida ou não, não importa. E muitas vezes o próprio profeta ou o apóstolo que escreveu não sabia, não tinha ideia do que ele mesmo estava escrevendo. Entendeu? Por exemplo, quando Pedro escreve sua carta, ele vai falar de física quântica. Mas Pedro era um pescador, semi-analfabeto. Se você comparar as cartas de Pedro com as de Paulo, é uma brincadeira. Se a gente fosse comparar com música, vamos dizer assim, vamos colocar no nível de arte, música, dá para você entender. As cartas de Paulo seriam uma sinfonia de Beethoven. As cartas de Pedro seriam um funk. Entenderam? O nível do linguajar, que a linguagem é falar e ser entendido. Se eu falar e você não entender, não houve comunicação. Vamos lá, uma coisa eu lembrei aqui agora. Uma vez Rui Barbosa, abrindo a porta dos fundos da casa dele, ele pegou de surpresa um ladrão com um pato numa mão e uma galinha na outra. Aí ele virou para o ladrão
Eu tive lá em Mosaico, olha, o culto lá era uma confusão. Eu tive uma igreja que tinha 3 idiomas, 3 dialetos. O pastor pregava e tinha 3 pessoas lá, cada um falava na sua língua, no seu dialeto para as tribos. E era um negócio louco. Mas eles entendiam. A gente conseguiu acompanhar na hora do louvor, porque na hora do louvor a gente foi pela música. Aí eles cantaram alguns louvores que a música era igual, a gente cantou em português, porque eles cantaram lá em africano. Mas foi uma confusão. Mas aquele missionário foi para a África, aprendeu o idioma dos índios e pregou Jesus para eles. 3 anos depois, a missão que ele representava na Europa mandou na América mandou um pastor lá para ver como é que estava o trabalho. E chegando lá, o pastorzinho viu, gostou do trabalho, os índios já tinham aceitado Jesus, e o missionário falou: amanhã você prega. Ele: tá bom, eu vou traduzir na língua dos índios. E aconteceu, de manhã na hora de pregar, ele está lá pregando, e aí o missionário, o pastor fala: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, todavia os tornarei lavos como a neve. E aí o missionário olhou para os índios, e os índios de boca aberta, igual passarinho, ele não falou nada. O pastor virou e falou: vai, traduz. Ele: não posso. Por quê? Não há palavras para traduzir o que você disse. Estamos na África, eles são índios, não há energia elétrica, não há geladeira, aqui não neva. Como é que eu vou falar sobre a neve? Eles não sabem que a água pode se tornar gelo e que ela cai do céu como neve. Não tem tradução. No dia seguinte, ele vira para o pastor e fala: agora você pode falar aquela palavra que eu acho que eu consegui uma tradução. Ele: o que é? Vamos ver se funciona primeiro. Aí ele de novo repete, e aí quando ele fala aquela palavra, o missionário traduz para os índios começam a glorificar a Deus, é uma alegria tão grande. E ele vira para o missionário, para o pastor, e fala, o missionário fala: o que foi que você disse a eles? Eu disse a eles que ainda que os pecados deles fossem negros como a lama do brejo, Jesus os tornaria brancos como a polpa do coco. Isso é traduzir. Por isso você pega uma NVI, pega uma Almeida corrigida, uma Almeida contemporânea, uma Almeida atualizada, e está tudo diferente. Porque desprezou-se as palavras, trabalhou-se com a ideia. O que importa não é passar a palavra, porque a palavra às vezes naquela língua tem outro significado. Você está entendendo? Já quando você trabalha com a ideia, o que importa é a pessoa entender o que significa do outro lado. Aí você vai para o Apocalipse, você vai encontrar João falando de realidades celestiais. Como se vai descrever algo que nunca se viu, não tinha sido inventado, e o pior, quando não existe até hoje aqui na terra, só existe no céu. João fala: e eu vi 4 seres viventes ao redor do trono, e eles tinham 4 faces. Explica aí. Ezequiel falando sobre o querubim que ele vê na margem do rio Quebar, ele fala: eu vi um querubim, e ele era fogo da cintura para baixo e fogo da cintura para cima, era fogo só. Você está entendendo? Por isso a dificuldade de entender a profecia. Diga: a linguagem profética tem suas regras de interpretação. Ok? Eu falei aqui também sobre a numerologia. A linguagem profética, a linguagem bíblica, ela é coerente na numerologia. Os números na Bíblia têm cada um o seu significado. O 1 é o Pai, o 3 é a Trindade, o 4 é o número da Terra, o planeta, ok? O número 6 é o número do homem, o número 7 é o número da
7 é o número da plenitude. Por que não perfeição? Se o número 7 fosse o número da perfeição, o diabo não se valia dele. Ok? Você vai ver em todas, inclusive aí 7 velas, 7 garrafas, 7, tudo é 7. Se fosse perfeição, o diabo é perfeito. E no Apocalipse, a besta tem 7 cabeças. É perfeito? Não. Diga o número 7. Em todo o texto bíblico significa plenitude, completamento, inteireza, ok? Algo que chegou ao número 7, completou, acabou, terminou, ok? É por conta disso que o Apocalipse tem várias vezes utilizado o número 7. Porque o Apocalipse é a profecia final, é a plenitude da revelação, é o fecho da Bíblia. Entenderam? Fui claro? Muito bem. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sim. Agostinho. Aqui está Santo Agostinho, mas na verdade é Agostinho. Foi um homem de Deus, foi o bispo de Hipona. Viveu no 4º século. Ele dizia: nas coisas essenciais, diga, unidade. Nas não essenciais, e em todas as coisas, amor. Por que eu tenho que dizer isso aqui? Para você que está chegando hoje, eu já falei isso para os outros. Você não vai encontrar unanimidade em se falando de escatologia. Não há. Você não vai encontrar 2 teólogos que dizem a mesma coisa sobre os mesmos textos. Por quê? Porque em se tratando de profecia, em parte conhecemos e em parte profetizamos, ou em outras palavras, conjecturamos. Entenderam? Diga, em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Ou conjecturamos. Entenderam? Por quê? As profecias, presta atenção. Se você está próximo a uma cadeia de montanhas e você está distante delas, quando você olhar, você só vai ver os picos mais altos. E se a da frente for mais baixa, você vai ver a de trás como se fosse uma sombra sobre a outra. Para você que está longe, a impressão é que elas são tudo próximas uma da outra. Essa é a imagem que você tem. Quando você chega perto, é que você vai descobrir que elas são distantes, tem alguns vales entre elas. A profecia é assim. Quando você lê as profecias, dada a diferença entre elas, você não tem a dimensão do tempo que as separa. Jesus disse para os 12 apóstolos, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha saído do túmulo. Ele disse para os 12, um pouco de tempo e vocês me verão ainda. Mais um pouco de tempo e não me vereis mais. Outro pouco de tempo e me vereis outra vez, e com grande alegria. Ele usou a mesma palavra para 3 sentenças. Diga um pouco de tempo. Agora presta atenção. O primeiro pouco de tempo
dia da ressurreição até o dia que ele subiu aos céus na frente de todo mundo. Esse tempo ele chamou de um pouco de tempo. Depois ele diz, mais um pouco de tempo e vocês não me verão mais. Era justamente aquele período entre a subida dele, 40 dias depois, e a volta dele que ainda não aconteceu. Já dura 2.000 anos. E aí depois ele fala, mais um pouco de tempo e me verei de novo. É quando ele volta para buscar a igreja, o arrebatamento. Olha só, ele usou a mesma frase, a mesma palavra para descrever 3 períodos diferentes de tempo. Diga por quê? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Diga, Deus não está limitado às condições do nosso tempo. E aí eu vou ser obrigado a falar de novo aqui o que a gente falou nas aulas passadas. Nós estamos em que tempo? Mais alto. Nós estamos em que tempo? Nós vivemos no tempo chamado Cronos, de cronologia. É um tempo que pode ser cronometrado. Entendeu? Mas Deus não está dentro do nosso tempo. Ele vive na eternidade. O tempo de Deus chama-se Kairos. O Kairos é o tempo da eternidade. O nosso tempo, o Cronos, se divide em 3 dimensões. Quais são? É o passado, o presente e o futuro. Ok? Esse aqui é o triângulo do tempo, do nosso tempo, que é o Cronos. Ok? Deus vive no Kairos. E aí vem o que era, o que é e o que há de vir. Esse é o triângulo do tempo da eternidade. Por isso Deus vê as coisas diferentes de nós. Todo o nosso tempo, passado, presente, futuro, cabe dentro do de Deus. Entenderam isso? Vocês já sabem, mas vocês entenderam? Por isso Deus vê o tempo inteiro, o teu passado, o teu presente, o teu futuro, o que você foi, o que você é, o que você ainda vai ser, está diante dele. Ele vê, por isso não desiste. Fala aí para quem está falando. É por isso, crente, que ele não desiste de você. Dá glória a Deus! Bem, nós falamos sobre Cristo voltará e a ressurreição dos mortos, julgamento, recompensa e a sentença. Eu não posso ficar preso com isso, Jesus. Vamos lá. As profecias. Cristo voltará. Como? Nas nuvens. Quando ele subiu numa. Ele vai voltar em uma. Agora um detalhe. A volta de Jesus. Ela se divide em 2 fases. Diga, a volta de Jesus se divide em 2 fases. Na primeira, ele vem como ladrão. Como ladrão, ninguém vê a hora que o ladrão chega. É secreto. Certo? Ele vem furtivamente. Ele vem como ladrão à noite. É dito no texto assim. Na segunda,
todo olho o verá. É o que eu falei aqui, ó, das montanhas do vale. O problema é que não se tinha a dimensão da distância entre um e outro. Israel tropeçou nisso. Abra o Salmo 24. Abra Isaías 53. Os homens, Isaías 53. As mulheres, Salmo 24. No Salmo 24, está dito aí: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ok? Esse é o Messias glorioso, aquele que veio para reinar. Certo? Abra Isaías 53. Vê o que está escrito lá. Homens de dores. Pode ler. Vai. 53, 1. Vai. 1, 2, vai. Não, para dentro não adianta. 53. Isaías 53. Porque foi subido com o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem compostura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza guia-o para que o desejasse. Continua. Vai. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Peraí, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Isso é a descrição de um rei? Já viu um rei trabalhar? Preste atenção. A descrição que Israel tinha do rei, do filho de Davi, era aquele que vinha para reinar e se assentar no trono de Davi. Eles esperavam um rei. Veio um servo. Eles não entendiam que primeiro ele veio como servo e depois ele volta como rei. Aleluia. Glória a Deus. É o caso da montanha que eu falei. As profecias estavam lá, só que eles não conseguiam dimensionar a distância entre elas. Ok? Ele veio para Israel como Messias, mas como servo. Ele veio como servo de Jeová, como filho de Adão. Diga, ele veio. Como filho de Adão. Vai voltar. Como filho de Deus. Aleluia. Então, ele veio para servir. Agora ele vai voltar para julgar. Você está entendendo? Jesus veio para servir. Quando ele voltar, vem para julgar. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora diga para quem está ao seu lado: não é o servo maior do que o seu Senhor. Você está aqui para quê? Tem alguns que se servem na igreja, não? Não pode não. Você veio para servir. Diga para a pessoa: você é um servo. Diga: servo não tem vontade. E a minha vontade, onde é que fica? Na cruz. Sabe onde é que você bota ela? Pregadinha lá na cruz. Amém?
você sequer tomou conta disso. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos, com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura, mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham as religiões e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Por seus frutos os conhecereis. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Tão distantes e tão próximos na dor. Brasil e Japão sofreram suas maiores tragédias naturais. Nos dois lados do planeta nunca se viu nada igual. 11 de março no Japão. A Terra tremeu como nunca no país mais bem preparado do mundo para enfrentar terremotos. Mas a tecnologia não serviu para nada diante do tsunami que chegou logo depois. Viajando a 700 km por hora, as ondas gigantes arrasaram o nordeste do país. Todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Para procurar lugares seguros, mas ainda não é possível saber quando não conseguiram escapar. O governo da capital decidiu distribuir água mineral para as famílias que têm bebês. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Um super tufão atinge neste momento as Filipinas na Ásia, o mais forte esse ano no Pacífico, provavelmente um dos maiores da história. William, boa noite para vocês. Como você disse, William, não é à toa que o Haiyan está sendo chamado de um super tufão. Ele poderá sim ser reconhecido como o maior da história do planeta. Nas imagens dos serviços de meteorologia é possível ver o tamanho dele. É tão grande que as nuvens estão cobrindo 2/3 das Filipinas. O Haiyan tocou a costa. O super tufão Haiyan, que arrasou a região central das Filipinas, pode ter provocado a morte de mais de 10 mil pessoas. As autoridades fizeram essa estimativa ao avaliar a extensão dos danos. 6 ilhas foram atingidas pelo tufão. A cidade mais castigada foi Tacloban, na ilha de Leyte, onde viviam mais de 200 mil pessoas. Os ventos de até 300 km por hora provocaram ondas de até 6 metros de altura, inundações, deslizamentos de terra e desabamentos. Estradas estão bloqueadas e já faltam alimentos em alguns locais. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu.
impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1.000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Era um meteoro que se fragmentou em meteoritos e que danificou prédios e interrompeu ligações telefônicas. Também hoje um asteroide passou uma distância relativamente pequena da Terra, mas astrônomos de várias partes do mundo disseram que esses dois fenômenos não têm ligação um com o outro. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O motorista filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54 mil quilômetros por hora. O governo russo explicou que ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pôde ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14-2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130 mil toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide passou a menos de 30 mil quilômetros da Terra, distância considerada pequena. Os grandes satélites usados em telecomunicações e sistemas de posicionamento global ficam 8 mil quilômetros além disso. Denton Abel é o especialista em meteoritos do Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas e, por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. It's a coincidence. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Dois estudos publicados hoje pela revista científica Nature revelaram que o risco de asteroides do tamanho de uma casa atingirem o nosso planeta é 10 vezes maior do que os cientistas supunham. Atualmente, asteroides como esse, considerados pequenos, não são monitorados pela NASA, a Agência Espacial Americana. A NASA se concentra nos grandes corpos celestes, que poderiam trazer consequências sérias para todo o planeta. Como aquele que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Poderia acontecer de novo. Por enquanto, ocorreu só no cinema. A colisão de um asteroide já foi tema de filme que mostrou Nova York sendo engolida por uma onda gigante provocada pela queda dele no oceano. Sorte a nossa é que a imagem é ficção e a comunidade científica está empenhada para que nada disso vire realidade. No mês que vem, as Nações Unidas deverão estabelecer uma rede internacional de alerta para que informações sobre asteroides em rota de colisão sejam divididas com todo o mundo. A ONU também deverá reunir as principais agências espaciais para estudar tecnologias que possam destruir corpos celestes que ameacem a Terra. Uma possibilidade, por enquanto, tão remota que não merece tirar a tranquilidade de quem habita o nosso planeta. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no ar. Esta foi a 16ª erupção do Etna só neste ano. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. Na Indonésia, o vulcão Sinabung lança cinzas em brasa e rochas a uma altura de até 8 quilômetros.
O Centro de Catástrofes Geológicas elevou para o máximo o nível de alerta neste domingo. Após 4 séculos inativo, o vulcão demonstrou atividade em 2010, mas essa erupção pegou os cientistas de surpresa. O Sinabung é um dos 129 vulcões ativos da Indonésia e faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Foram 8 erupções seguidas nos últimos dias. 12.300 pessoas foram retiradas da região. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. As mudanças climáticas em todo o mundo acontecem em níveis sem precedentes. Sinal de alerta para o planeta. O relatório IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, mostra que os prejuízos do aquecimento global podem ser mais imediatos do que os cientistas pensavam. A previsão é que até o fim deste século a temperatura da Terra seja elevada em mais de 2 graus Celsius. O número ultrapassa a meta estabelecida por cientistas de 195 países que fazem parte do estudo. Caso se confirme esta previsão, consequências como a elevação do nível do mar e a maior frequência e intensidade de fenômenos como tempestades extremas, ondas de calor, tornados e furacões podem colocar em risco diversas regiões do globo. O relatório aponta que a última década foi a mais quente desde 1850. Oceanos aquecidos e também mais ácidos por conta da poluição geraram impactos severos aos peixes, recifes de corais e a todos os ecossistemas marinhos. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. O governo do Japão informou que a usina de Fukushima está lançando aproximadamente 300 toneladas de água radioativa no mar por dia. A empresa que administra a usina garantiu, no entanto, que a maior parte da água contaminada se limita às regiões próximas da central, cujo porto se encontra isolado do mar aberto. A Autoridade de Monitoramento Nuclear do Japão elevou o nível de gravidade do recente vazamento de água contaminada na usina de Fukushima. Novas imagens que foram divulgadas hoje mostram o vazamento de água contaminada de um reator da usina japonesa de Fukushima. É a primeira vez que um vídeo é feito mostrando um vazamento da usina que sofreu danos graves depois do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Esse vídeo foi feito na última sexta-feira e mostra a água que escapou do reator vazando pela tubulação. Há pouco tempo surgiram denúncias de que a água contaminada da usina estaria chegando ao Oceano Pacífico. O porta-voz do governo do Japão veio a público para lembrar as providências que foram anunciadas nessa semana para tentar controlar o problema de vazamentos na usina de Fukushima e que o assunto vai ser resolvido o mais rápido possível. A empresa que administra as instalações nucleares também está sendo acusada de esconder a extensão dos problemas em Fukushima. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as flores começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Glória a Deus. Queridos, tem outros vídeos aí pra gente ver
Só que eu não tive tempo de recortar, porque tem umas partes que me interessam. Eu não tenho essa habilidade ainda. Mas eu acho que o que vocês assistiram aqui dá para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Os sinais estão por toda parte. Eles fazem parte do nosso cotidiano. Eles saem na TV, na internet. A mídia dá conta das profecias se cumprindo, só que não dão a eles esse nome. Os jornais, os telejornais, a mídia em geral vai noticiar você, crente, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. É você que precisa identificar. Eles dão como notícia. Você tem que identificar como palavra de Deus se cumprindo. Mas você não identifica por quê? Porque você não conhece. Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Os homens correm para um lado e para o outro, fazendo reuniões para impedir que essas coisas aconteçam. E cada reunião eles fazem tratado, assinam acordos e a coisa só piora. Por que eles não conseguem? Mandam naves espaciais para o espaço, mas não conseguem mudar as coisas aqui dentro do planeta. Por quê? Por que será? E vou dizer mais. Uma pessoa me perguntou há um tempo atrás: pastor, e essas naves espaciais que estão lá fora, como a Estação Internacional, Estação Espacial Internacional, eles estão lá e eles não vão participar da agonia do planeta, eles estão fora. Eles não vão viver isso não. Então, se fizerem uma nave para sair daqui, estão seguros. Não. Está na Bíblia. Irmão, leia a palavra. A Bíblia tem resposta para tudo que você puder perguntar. Está dito assim: se eles subirem aos céus, de lá eu os farei descer, diz o Senhor Jeová. Não diga, não tem para onde se esconder. No Salmo 132 diz assim, ó: se descerem ao inferno e fizerem a sua morada lá, a minha mão os achará. Nem para cima e nem para baixo. Não há o que fazer, não há como se esconder. E diga-se de passagem, você ouviu aqui, a gente vai entrar nisso na próxima aula. Gente, o que nós esperamos, eu estou tentando fazer você acordar para isso. Eu estou tentando fazer você despertar para isso. É importante estudar, é importante crescer, é importante conquistar. Nada disso é pecado e nada disso é errado. Mas isso não pode ser a sua única perspectiva. Gente, daqui a alguns irmãos que já têm algum tempo do Evangelho, o coração da igreja mudou. O olhar da igreja mudou de forma. Antes, desejávamos o céu, cantávamos o céu, pregávamos o céu, porque Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Desejávamos o céu porque Ele morava dentro de nós. Nossa ambição maior era estar com Ele. Mas isso é meninice.
escreveu a metade do Novo Testamento. Deu aula até para Pedro. Você está entendendo? Uma das preocupações do apóstolo com a igreja era exatamente essa. Não quero que vocês sejam ignorantes, mas de maneira nenhuma nós, os que estamos vivos, precederemos aos que dormem, os mortos. Porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Então, ele diz, e com essas palavras, ele escrevendo aos crentes em Tessalônica, com essas palavras vos aconselhai, consolai uns aos outros. Então, o que nós precisamos parar, pensar, é que o nosso foco tem que mudar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Olha o que diz lá. Apocalipse 22. Acha para mim aí. Eis que cedo vem. 22:7. Lê alto. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por quê? Não, eu vim só até. Eu sou João, é o 8. Eu sou João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Lá no finalzinho vai dizer assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou, olha para cá. Tem alguma coisa errada, irmãos. Olha para cá. Olha para cá. Tem alguma coisa errada. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizem: vem, Maranata. Ora, vem. Vem logo, Senhor Jesus. Mas o que nós estamos vendo hoje é outra coisa. É a noiva dizendo: não, não vem agora não. Não, eu ainda tenho que comprar, vender, eu tenho que casar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser, eu tenho que chegar, eu tenho que... A gente está vendo uma noiva que não deseja mais o encontro com o noivo. Estamos encontrando uma igreja que está muito mais preocupada em se embelezar do que
mas elas devem ser. Isso é muito forte, eu queria que vocês entendessem isso. As bênçãos têm que ser consequência e não objetivo. Eu não sou crente para ser abençoado, eu sou abençoado porque eu sou crente. Eu não estou na igreja para barganhar com Deus. Não, eu estou para servi-lo. Quanto mais perto dele, maior o favor dele sobre mim. Ele é o Pai das luzes. Quanto mais próximo, maior parte, maior bênção. Tudo dele vem para mim. Eu vou refletir a sua luz. Quanto mais perto, mais abençoado. Tem muita coisa para fazer. Seu dia está pequeno, começa a orar mais. Mas eu não tenho tempo. Cada dia vai ficar menor. Se você acha que o seu tempo não dá para você orar, cada vez seu tempo ficará menor. Quanto mais tempo você der para Deus, mais Ele coopera contigo. O que você faria em 5 horas, faz em 1. Porque quando o céu conspira a teu favor, você não está sozinho, meu irmão. Até aquilo que era para dar errado dá certo. Ao contrário, quando o céu não está contigo, você tendo tudo favorável dá errado. Você estudou, você se preparou, você fez, você buscou, você foi atrás de quem podia, de quem conseguia e chegou lá, deu tudo errado. Deus não estava naquele negócio. Mas quando Deus está, você não conhece ninguém, você não é preparado o suficiente, você nem sabe como faz, mas na hora Deus te abençoa. Não estou dando aqui desculpa para você não se preparar para a vida, porque também o mesmo apóstolo Paulo diz lá, olha, quem não quiser trabalhar também que não coma. Então a gente tem que ir, é lá e cá. Aleluia! Meu Deus. Eu quisera que você não faltasse as próximas 2 aulas. Dia 17 e dia 24, nós vamos estar aqui. Irmãos, dia 17, vamos falar da cronologia, as festas bíblicas. Vamos falar da Páscoa, do Pentecostes, do Tabernáculo. Vamos dizer o que Jesus cumpriu as festas da Páscoa e do Pentecostes. Agora, a festa do Tabernáculo falta acontecer. O arrebatamento é chamado do dia do toque da trombeta. A festa de tabernáculos começa com a festa das trombetas. A festa da... Jesus falou assim, ó, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Alguém já conjecturou dizendo, não, Jesus não sabia naquele tempo, mas agora a gente já sabe. Não sabe não. Não sabe não. Não sabe não. Por que não sabe não? Por causa das festas. A gente sabe que não sabe. Por quê? Casamento judaico era tratado pelos pais. O pai da noiva e o pai do noivo. Os noivos só obedeciam. Era um trato, era um acordo, era uma aliança entre famílias. Aonde o pai do noivo se comprometia com o pai da noiva de que o seu filho ia se preparar para o casamento dentro de 1 ano. O noivado era estabelecido. A partir daquele dia ela era desposada. Ela já era comprometida com o noivo. Ele não tocava nela. Ela continuava virgem. Ele ia para a casa do pai. O pai levava ele para agora, tá tudo certo, daqui a 1 ano meu filho vem buscar a esposa. E levava o filho para casa. O filho ia com ele para casa, para quê? Para preparar a casa, para vir buscar a noiva. Aí Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Só que ele fazia a casa, sob a supervisão do pai. Quem dizia se a casa estava pronta e a hora que ele ia buscar a noiva, era o pai, não o noivo. Era o pai que dizia, ó,
que não é chifre de carneiro, não é o shofar. São duas trombetas que Moisés mandou fazer, por ordem de Deus. Elas só tocavam naquela ocasião. Quando chegava, o povo ficava na expectativa. Quando começa? Ninguém sabia. Sabia-se a época. É nessa época. É nesse mês. É nesses dias. Sabia-se os dias. Mas não sabia a hora, o dia exato. Era sempre no entardecer de um dia, que eles não sabiam qual era. Como é que sabiam a hora e o dia? Porque o sacerdote ficava de olho no céu. Quando surgisse o sinal da lua nova, ele mandava tocar as trombetas de prata. Quando o povo ouvisse as trombetas de prata, chegou a hora. Esse é o início da festa das trombetas. O resto fica para a próxima. Queridos, a próxima aula, dia 17, será sobre isso. As festas bíblicas. Há muito que você não sabe. Peraí, não vai embora não, por favor. Vamos orar ainda. Agora presta atenção. A aula do dia 24, olha para cá. Olha para cá. Na aula do dia 24, eu vou falar para você sobre uma coisa que você talvez não tenha conhecimento. Alguém aqui sabe o que é tetradeludar? Tetradeludar. Ouvi falar. Lua de sangue. Gente, isso aqui que eu mostrei é só uma palhinha. Dia 24, a gente vai contar para valer. Vai ferver para você. Tem coisas que a NASA sabe que não está abrindo para ninguém, é segredo. Há coisas acontecendo agora no planeta que você não tem noção. Há situações que estão nos rodeando e nós nem tomamos conhecimento. Você quer ver uma coisa? Há aproximadamente um mês e pouco atrás, teve um eclipse lunar, seguido de um eclipse solar. Sabe quantas vezes isso aconteceu desde que Jesus morreu na cruz? 4 vezes. 4. Só 3 foram noticiadas. E sabe quando foi que isso aconteceu? Em cima do Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Não é por acaso. Isso tem um porquê, uma razão. Deus, diga Deus. Deus é o Senhor da história. As coisas aqui embaixo não acontecem por acaso. Diga, não existe coincidência. É o plano de Deus. O arquiteto do universo. Você acha que aqueles 2 meteoros cruzaram a Terra no mesmo dia, por acaso? É como disse o Cid Moreira, hipócritas. Vocês sabem dizer quais são as estações do ano, mas não sabem ler os sinais dos céus. Jesus falou assim, ó, haverá. Qual sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? E ele diz, haverá sinais no sol e na lua. Está no texto. Na última aula, não falta. Traga todo mundo. Chama gato, cachorro, papagaio, todo mundo. Enche o ônibus e vem para cá. Sim, boa. Abra a sua Bíblia, vamos fechar com isso. Apocalipse capítulo 4. Vou botar mais um pouquinho de sal. Vamos lá. A gente vai falar, mas o livro está na última aula. Vamos lá. Não, olha só. Agora é sério, gente, é sério. Eu estou debruçado nisso há mais de mês. Estou estudando muito, estou lendo muito, estou vendo
leva para machucar. Prepara a tua vida. Queridos, Apocalipse 4. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito. Acharam? Não acharam? Sim. E vi, acharam quando? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Quem é esse? Deus Pai. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Pai. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono, Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E foi dito: quem é digno de abrir o livro? Está escrito aí, tá? E ninguém, olha, e eu, João, chorava muito. Por quê? Porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. A importância desse livro é muito grande. Diga, que livro é esse? Que livro é esse? A gente já ouviu aqui sobre isso. Que livro é esse? Fala aí, que livro é esse? Agora olha só, João está dizendo, e eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu os anjos, nem na terra os homens, e nem debaixo da terra os demônios. E aí onde é que Jesus estava? A caminho. É isso? Jesus estava subindo. Isso aí acontece na ascensão de Jesus. Ele está no caminho. Aí ele chega lá. Está no texto aí. Pode ler. Aí disse-lhe o ancião: não chores. Eis aqui o... Não, melhor. Eis aqui o... Leão. Fala mais alto, melhor isso aí. Eis aqui o... Leão da tribo de Judá. Que venceu para... Olha aí. Ele venceu, não foi só para te salvar, foi para abrir o livro e desatar os seus. Glória a Deus. Pergunta de novo. Que livro é esse? Outra vez. Que livro é esse? Mais uma vez. Que livro é esse? E aí tem um mistério. Qual? O ancião disse o quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí João olha. E eu olhei e vi. Não, vai ler.